Vamos começar? Bom, a última aula, se eu não me engano, a gente estava falando sobre retas no R2 e eu falei que ia falar sobre planos no R3, que corresponde a uma situação similar ao que acontece da reta no plano, né, no R2. Né? Então, é basicamente que eu vou fazer quase um repeteco do que foi falado, né? Só que considerando uma terceira coordenada, né? Porque a gente está considerando agora o plano, né? No R3, é claro, não preciso mencionar aqui, mas no R3, né? Que tem um comportamento, né? As suas equações vão ter comportamentos similares ao comportamento da reta no R2, tá? No entanto, a reta no R2, ela apresenta uma única direção, né? Direção que segue tal reta e outra direção que segue a direção ortogonal a essa reta que a gente chamou de vetor normal, né? No plano, vamos ter que considerar duas direções, né? Que vão determinar o plano. E ainda se permanece, né, por incrível que pareça, uma única direção ortogonal, né, similar ao que acontece a reta no R2. E para se compreender, para se chegar às equações do plano, nós temos que recordar as formas de determinação do plano. Né? Como se determina um plano? O que a geometria euclidiana nos diz? Existem algumas maneiras. A primeira maneira é através de duas retas secantes. A segunda maneira é através de duas retas paralelas. A terceira é uma reta e um ponto fora dela. Um ponto fora dessa reta, né? Então, fora dela. E a quarta e última determinação são três pontos não alinhados. Três pontos não alinhados. Né? Três pontos que não estejam sobre uma mesma reta. Tá? Os quatro casos de determinação equivalem, são equivalentes. Tá? Porque você pode obter um a partir do outro sem muita dificuldade. Como, por exemplo, se eu tenho três pontos, né, não alinhados, A, B e C, digamos assim, com A e B eu formo uma reta. Né? Então eu tenho uma reta e um ponto C que não pertence, ou seja, tem daqui para cá. Né? Se eu tenho uma reta e um ponto, eu posso, pelo ponto, ponto fora dela, eu posso, pelo ponto fora dela, traçar uma reta paralela. Né? Então, eu venho para cá. Né? Se eu tenho duas retas paralelas, né, eu pego um ponto em cada reta, né, um ponto só em cada reta. Né? Por exemplo, o ponto A e o ponto C. O ponto A está na reta A e o ponto C está na reta, né, paralela a ela. Ok? Então, com esses dois pontos, que eles vão ser distintos, obviamente, porque estão em retas paralelas, eu formo uma reta. Né? Consigo determinar uma reta. Aí eu tenho aqui dois pares de retas concorrentes, né? Então tem retas concorrentes aqui, tem retas concorrentes aqui. Então daqui para cá eu tenho para cá também. Se eu tenho duas retas concorrentes, né, secantes, eu posso obter três pontos. Eu pego um ponto de concorrência e dois pontos que não pertencem, que sejam diferentes desse ponto de interseção, um em cada reta. Aí eu vou ter três pontos não alinhados. Tá? Então daqui eu venho para cá, ou seja,
Na realidade, as determinações se equivalem, tá? Na geometria analítica, né, a gente parte pensando no que eu posso utilizar dessas determinações, tá? E vetores é o que vai fornecer um método tranquilo e rápido para a gente estudar, né? Para a gente poder descrever as equações desses planos, tá? Então, se eu tenho duas retas secantes, por exemplo, né? Eu tenho um ponto de interseção. Então já é alguma coisa, né? Fixa, uma coisa determinada por essas duas retas que se cruzam. Além do mais, cada reta determina uma direção. A gente vai dizer um vetor na direção de cada uma dessas retas. Então aqui eu vou ter, no primeiro caso, né, eu vou ter um ponto e dois vetores. Ou também chamado duas direções, né? Duas direções. Duas direções. O que eu posso tirar também em todos esses aqui, né? Essa informação, já que todos eles vão nos dar o primeiro caso. Então, tanto o I, o 2I, o 3I e o 4I, eles podem e devem fornecer essa única forma de determinar. Tá? Mas, pensando em termos de vetores, não é a única maneira de você conseguir determinar um plano. Né? Você tem duas direções e um ponto. Se eu tenho duas direções, né, eu posso obter, a partir dessas duas direções, uma direção normal ao plano. Uma direção normal ao plano. Tá? E como é que a gente pode obter essa direção normal? Obtendo a partir do chamado produto vetorial. Se eu tenho a direção normal, eu também posso, né, obter duas direções. Basta eu pegar duas direções, quaisquer que sejam perpendiculares a esse vetor normal. Você vai poder ter infinitas direções, né, porque a gente está no R3. Se eu for pensar no R2, só tem uma direção perpendicular, né? Quando se fala em direção, não estou falando em vetor. Você fala em direção, só tem uma direção perpendicular. Vetores você tem infinitos, mas direção é única, perpendicular a uma direção dada. Tá? Já no R3 não, se eu tenho uma direção, dada por um vetor, né, eu posso obter diversas direções, todas elas, né, perpendiculares. Mas a questão é que, embora eu tenha diversas direções perpendiculares a um determinado vetor N, todas elas vão seguir paralelas a um único plano, né? Quer dizer, elas determinam direções de planos que serão, obviamente, paralelos entre si. Tá? Então, dadas duas direções, eu obtenho a direção chamada direção normal, que é através do produto vetorial. E o contrário, dado uma direção normal, eu obtenho duas direções paralelas àquele plano. Né? Então, eu posso determinar tanto dessa forma como dessa forma. Então, a gente vai fazer o estudo de duas maneiras, pensando nas duas direções paralelas ao plano, e em seguida vamos pensar olhando a direção normal ao plano. Tá? Como é que seria isso? Então, primeira situação,
Primeira situação. Se U e V são paralelos a um plano, π, que passa por um ponto P0, né? Não vou atribuir coordenadas ainda não. Um ponto P0. Qualquer. Ok? Bom, então eu tenho aqui o planinho, vamos pensar aqui, está aqui meu planinho. Eu tenho duas direções. Uma direção U, uma direção V. Né? Eu tenho um pontinho aqui, ponto P0. Aqui está meu plano π, tá? Bom, o que eu posso fazer? Bom, se eu quero estabelecer uma regra, uma lei, né, uma equação para determinar, para representar, melhor dizendo, o plano, eu tenho que expressar de forma genérica os pontos que pertencem a esse plano. Então, eu só tenho um ponto P aqui, tá? Qualquer. Esse ponto pertence a π, é qualquer, tá? É qualquer. O ponto P0 ele é fixo, é diferente. Esse aqui está fixo, tá? Esse ponto P ele está percorrendo todos os pontos que pertencem ao plano. Tá? O importante é que quando você tem o ponto P e o ponto P0, você forma um vetor, que é o P0P. Esse P0P, tá? Assim como os vetores U e V, ele também será paralelo ao plano π. Então, isso aqui também é paralelo a π. Tá? E aí nós podemos pensar, né, em duas maneiras de você descrever uma lei, né, que representa o plano. Uma forma é a chamada forma parametrizada. Você parametriza os pontos, né? Ou seja, você estabelece parâmetros para cada pontinho. E aí você monta uma equação paramétrica para ela. E a segunda é a forma geral, né? Onde você tem uma equação única, né? Que determina todos os pontos que pertencem. Tá? Bom, como é que seria a forma parametrizada? Né? Como é que seria a forma parametrizada? Bom, esse vetor P0P, ele é combinação linear dos dois vetores U e V, já que eles estão no mesmo plano, já que eles são paralelos. Então, esse vetor P0P, ele é uma combinação linear desses dois vetores, ou seja, existem T1, T2, números reais, né? Que vão estar associados àquele ponto P, né? Porque o vetor P0P ele foi determinado pelo ponto P, né? O ponto P0 está preso, ele está fixo. Então, quem variou ali foi o P. Então, esses parâmetros vão estar associados ao ponto P, tá? E aí eu tenho que esse P0P, ele vai ser T1, que multiplica 1, mais T2, que multiplica V. Tá? Então, essa é a forma, digamos assim, paramétrica, né? Do plano. Né? Cada ponto vai ser determinado por dois parâmetros, né? E, dados dois parâmetros, eu obtenho um ponto que pertence ao plano. A segunda forma é pensando numa situação geométrica que já averiguamos, que três vetores, eles são paralelos ao mesmo plano, são coplanares,
quando o produto misto entre eles dá zero. Eu tenho aqui como U, V e P0P são paralelos a π, então o produto misto de P0P, U e V, a ordem aqui não faz diferença, tá? Tem que dar zero. É fácil de você lembrar isso aí, tá? Bom, o produto misto, ele determina o volume de um paralelepípedo cujas arestas são os três vetores que estão ali. Mas se os três vetores estão sobre o mesmo plano, quando eu construir o paralelepípedo, né, a partir dessas três arestas, vai ser uma figura chata, né? Vai estar todo ele situado no plano, então o volume é zero. E se o volume é zero, então o produto misto tem que dar exatamente zero, tá? Ok. Outra forma é você pensar, o produto misto é o escalar desse com o vetorial desses dois, né? O produto vetorial desses dois, ele é perpendicular ao U, é a V também, logo ele também vai ser perpendicular ao P0P. Se ele é perpendicular ao P0P, o produto escalar também tem que dar zero. Então são várias maneiras de se pensar, de você verificar que realmente esse produto misto vai ter que dar zero. E aí eu obtenho aqui uma maneira de chegar à chamada equação geral. Vamos pegar um exemplo e fazer as duas formas diferentes e fazer uma análise separada de cada um, tá? Então, por exemplo, obtenha a equação do plano paralelo a U, vou botar aqui, 2 menos 3, 1, e V, tem alguém querendo entrar, é peixinho, e V menos 1, 4 e 2, né? Que passe por A, né? 0, menos 2 e 4, por exemplo. Tá? Aquela equação do plano passa. Tem duas maneiras de você pensar na equação. Posso pensar na sua forma paramétrica, que é uma maneira direta de você chegar a isso. Então, na sua primeira situação é muito simples, né? Eu pego um ponto genérico qualquer, P, X, Y, Z, pertencente ao plano π. Aí eu formo o vetor P0P, AP0, né? AP, perdão, né? Quem é o vetor AP? O vetor AP vai ser quem? X, Y mais 2, né? Que é esse menos esse, e Z menos 4. Esse é o AP, que tem essa expressão. Aí a minha equação paramétrica é o quê? AP, que é T1, que multiplica o vetor 2 menos 3, 1, mais T2, que multiplica menos 1, 4 e 2. Né? E aí eu vou ter três equações. Né? Três equações. Quais são as equações? X, que é a primeira variável, a primeira expressão que aparece aqui, vai ser 2T1 menos T2. E Y, aí tem o 2 aqui, né? Y mais 2, que eu vou passar para o outro lado, fica menos 2. Menos 2, aí tem menos 3T1 e 4T2. E finalmente o Z, opa, tem o menos 4 aqui, né? Z menos 4 é isso, mais isso aqui, né? T1 mais 2T2. Passo o menos 4 para o outro lado, fica 4. 4 mais T1 e 2T2. Ok? Essas são as equações, né? Considerando, obviamente,
T1 e T2, números reais. Bom, essa é a primeira versão de equação para plano, que é chamada equação paramétrica, forma paramétrica do plano. Se obtém ela rapidinho, né? Não tem conta nenhuma para se fazer. Uma subtraçãozinha aqui de nada, né? Agora vamos ver a segunda versão. A segunda versão é usando o produto misto, né? Então a segunda versão... Professor. Oi. Fala. Vinícius. Só um ponto aqui, o T1 e o T2. Eu estava chamando ali quando o senhor estava pagando. O T1 e o T2, eles são pontos daquele que são as coordenadas daquele vetor, T0? Não. T1 e T2 são parâmetros reais. Tá? São números reais que vão determinar os pontos que pertencem ao plano. Não são coordenadas. Tá ok? A cada escolha que você faz para T1 e T2, nessa equação aqui, você vai determinar valores para x, y e z, né? Aí serão coordenadas de um ponto que pertence ao plano paralelo a esses dois vetores que esteja passando pelo ponto A. Aí você vai estar obtendo pontos a partir dos parâmetros. Cada ponto é associado a um único par de parâmetros. Tá? Então os parâmetros determinam o ponto e os pontos também você vai obter tais parâmetros também. Só que isso é um processo bem chatinho, não é? Tem conta para se encontrar esses parâmetros, mas é possível, não é difícil, de uma certa forma, só dá trabalho, tá? Mas eles não são coordenadas, T1 e T2 não são coordenadas, são parâmetros que são associados aos pontos. Tá ok, Vinícius? Entendi, obrigado. Ok? Daqui a pouco eu vou pegar uma situação numérica, né? Porque eu quero comparar as duas equações para vocês entenderem a diferença entre elas. Tá ok? São equações que determinam o plano, mas elas têm, digamos assim, situações diferentes de utilização. Tá? Agora vamos para a segunda forma, né, de você obter a equação, que é a partir disso aqui. Né? Eu já tenho o meu AP, né? Que é aqui eu botei P0P, mas eu já tenho meu AP, que está aqui. Então agora eu vou fazer o produto misto de AP com U e com V. Isso aqui tem que dar zero, né? Pela minha segunda expressão tem que acontecer isso. Então eu vou colocar aqui no determinante x, y mais 2, z menos 4, né? Aí vem o vetor U, entra na segunda linha, 2 menos 3, 1. O vetor V vem na terceira linha, menos 1, 4 e 2. Então esse aqui vai dar 0. Tá? E o determinante você faz pelo método que for mais conveniente para você. Tá? Eu faço sempre utilizando o método de Laplace. É simples aqui, ó. Olha esse determinante aqui. Calculo o determinante desse 2 por 2, que dá aqui menos 6, menos 4, menos 6, menos 4, menos 10. Então vai ficar menos 10x. Menos 10x. Aí depois eu tenho outro determinante olhando essas duas coluninhas aqui. Tá? 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Então, vai inverter o sinal porque está no meio, né? Aqui deu positivo, né? Mas está aqui no meio fica negativo. Troca o sinal. Então, menos 5, y mais 2. E por último, esse determinante vem para cá. Então, 8 menos 3. 8 menos 3 fica 5. 5 que multiplica z menos 4. Isso aqui vai dar 0, tá? Aí você vai ter a expressão 10x menos 5y mais 5z. Aí aparece aqui 5 vezes 2, 10, fica menos 10, aqui fica menos 20, menos 30 igual a 0. Né? Sabe que aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Como está igual a 0 aqui, posso dividir tudo por 5, então fica 2x menos y mais z menos 6 igual a 0.
Mas poderia ficar essa equação, não tem a menor importância, tá? Só que é sempre bom dar uma simplificada para diminuir os números que vão aparecendo, né? Ficando menores. Tá ok. Bom, chegamos a essa outra equação, né? Aqui foram 3 equações. 3 equações que você determina os valores das coordenadas dos pontos. Cada ponto tem 3 coordenadas. Essas equações aqui, elas determinam isoladamente as coordenadas x, y, z. Ok? Essa outra equação, ela não isola, né? Ela põe todas as coordenadas numa única equação. Então, acaba acontecendo uma dependência, né, de uma coordenada em função das outras 2 coordenadas. O x depende do y do z. Se você olhar aqui, o x depende de 2 parâmetros. O y depende do x e do z, de novo. E o z depende do x e do y. Então, no final das contas, elas têm uma certa similaridade, tá? No entanto, aqui, observe que os mesmos parâmetros servem para as 3 coordenadas. Aqui, para x, eu uso o parâmetro YZ. Para y, eu uso o parâmetro x e y. E para z, eu uso x e y+. No final das contas, quando você coloca o mesmo parâmetro, 2 parâmetros para x, esses 2 parâmetros vão valer para y, vão valer para z e reciprocamente. Ok? Bom, agora, em termos práticos, qual será mais útil, digamos, de uma certa forma, ou até em termos visuais de interpretação geométrica, quais deles serão mais fáceis, né? Obviamente, você escrever a equação paramétrica é bem simples, né? Não tem tanto mistério. A equação geral, você precisa fazer um cálculo determinante, que não é tão difícil, mas é um cálculo, é uma conta que você faz, né? Dependendo da sua habilidade, pode ser fácil errar, né? Mas em termos de você utilizar em problemas, em aplicações, a equação geral ela tem muito mais utilidade, tá? Em termos de você fazer interpretação geométrica, em termos de você fazer utilização em problemas, né? Digamos assim, simples, envolvendo 2 planos, como por exemplo, quando eu quero garantir que um ponto, né, pertence a um determinado plano. É muito mais fácil você verificar isso na equação geral do que na equação paramétrica. Quer ver só? Vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, verifique melhor, vou pegar um outro exemplo, encontre x real tal que o ponto B, x, vou botar x0, né? x0, 4 e menos 1 pertence ao plano π anterior, do exemplo anterior, tá ok? Do exemplo anterior. Eu quero só obter esse x0 aqui, né? De tal forma que esse ponto pertence a esse plano. Vamos olhar as equações, o plano pela sua equação paramétrica. Dá tempo? 3 minutos aí. Tá? Se eu for olhar por isso aqui, como é que é meu plano? O meu plano é x 2t1 menos t2, né? Y é menos 2, menos 3t1 mais 4t2, e o meu z é 4 mais t1 mais 2t2.
ok? Se eu quero que o ponto pertença, obviamente, o meu x0 ele vai ser obtido por parâmetros T1 e T2, né? T1 e T2 números reais. Os mesmos parâmetros T1 e T2 têm que gerar y igual a 4, e os mesmos parâmetros T1 e T2 têm que gerar z igual a menos 1. Né? Então, se eu já tenho dois valores já determinados, eu posso obter esses parâmetros T1 e T2. Como é que eu faria isso? Eu tenho aqui o meu x0, ele tem que ser igual a 2T1 menos T2, né? O meu valor 4 tem que ser igual a menos 2, menos 3T1 mais 4T2. E o meu valor menos 1 tem que ser igual a 4 mais T1 mais 2T2. Observe que com esse aqui eu posso, né, encontrar T1 e T2, resolvendo um pequeno sistema, né? Então aqui eu tenho menos 3T1 mais 4T2, passa o 2 para o outro lado, aqui vai ficar 6, né? Eu tenho T1 mais 2T2, passo o 4 do lado, vai ficar menos 5, né? Aí eu resolvo esse sisteminha aqui, tá? Bom, posso aqui multiplicar por 3, né? Que aí eu vou cancelar aqui o T1, né? Aí 3 vezes 2, 6, 6 com 4, 10. Então 10 T2, né? Aí eu tenho menos 15, menos 15 com mais 6 vai dar menos 9. Então eu obtenho T2 sendo menos 9, ok? Eu também poderia aqui, em vez de multiplicar por 3, eu poderia multiplicar aqui por menos 2, e cancela aqui. Uma outra maneira seria isso, multiplicando por menos 2, tá? Aí vai cancelar aqui, né? Na hora que eu somar. Mas aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 2, menos 5. Menos 5T1. Menos 5T1. E aqui vai ficar 10. 10 com 6, 16. Então, o T1 vale menos, aqui menos 9 décimos, né? Falta um pouquinho. Que fica 16 quintos. 16 quintos. Meu T1. Quando eu tenho T1 e T2, né, eu posso encontrar o quê? O x0. Então, quem que vai ser o x0? X0 vai ser 2 vezes isso aqui, né? Bom, chegamos a esse sisteminha, né? E efetuando aí os cálculos para chegar, né? Comecei pensando aqui, se eu multiplicar por 3, aqui embaixo vai cancelar, eu obtenho o T2. T2 dá menos 9 décimos. Se eu multiplicar por menos 2, vai cancelar aqui, né? Aí eu obtenho o T1, né? Que fica 16 quintos. Tendo T1 e T2, eu volto para cá e vou achar o T0. Isso vai ficar 2 vezes menos 9 décimos. Menos 16 quintos. Deixa eu gastar outra caneta. 16 quintos. Ok? Bom, simplifica aqui, né? X0 fica menos 9 quintos. Aqui é menos, né? Menos 9 quintos. E aqui fica mais 16 quintos. O que vai dar 7 quintos. Esse é o x0. Ou seja, quem é meu ponto B? É 7 quintos, 4 menos 1. Tá? Ou seja,
Usando as equações paramétricas, eu precisei fazer essa conta toda. Agora vamos olhar só a equação geral, ou seja, pelo segundo método. Pelo segundo método, o que eu faria? Eu substituo, basta eu verificar que esse ponto ele tem que satisfazer a equação. Se ele satisfazer a equação, eu tenho 2x0 menos 4 menos 1 conta errada aqui. Conta errada que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui. Dois, três, tá certo? Menos 4, 2, tá certo? 0, 2, menos 4. Tá certo também. 6 com 4, 10. 6 com 4, 10. 4 com 5. 4 com 5. Depois 8 com 3. 8 menos 3, 5. Menos 10x. Tá certo? Menos 5y, tá certo? 5z. Aqui. Menos aqui. Mesmo assim. Não tem que dar essa diferença toda. Menos aqui. Menos aqui. Tem 10 com 20. Menos 10, menos 20 vai dar menos 30. Bom, agora vem para cá. x0, 2, 1, 2t1, t2, 2, t1 menos t2, menos 2, menos 3t1, mais 4t2, menos 1, 4t1, t2. 3t1, 4t2, 6t1, 2t2, menos 5. Que loucura. 3 vezes 2, 6. 6 com 4, 10. 3, 5, 15. 15. Foi somado. Menos 15, menos 9. 5 tem 1. Ok. Menos 5 tem 1. Que aqui cancela. 10, 16. Tem 1. Menos 16. Ok. 2 tem 1. Ok. Menos 9 décimo. Menos 9 quintos. Mais 16. 7 quintos. x0 deu 7 quintos. Que estranho. Como é que deu diferente, gente? Pelo amor de Deus, cara. Não pode dar diferente. Não pode dar diferente. Aqui vai dar 11. Que mistério foi esse? Diretores aqui, 2 menos 3
1, tá certo? Menos 1, 4 e 2. Menos 1, 4 e 2. Depois 0, menos 2 e 4. x0 Porra, inverti aqui. Caraca, que ódio que dá isso. Inverti aqui. Botei T2 no lugar de T1, T1 no lugar de T2. Nunca ia dar certo. Saco. Então aqui é menos 16.500 e aqui menos 9 décimos. Eu inverti aqui, na hora de colocar aqui, eu coloquei invertido. Doideira, gente. Você vê? Uma bobeirinha dessa aí, a gente acaba errando. Bom, agora vamos fazer de novo a conta aqui. Tem que dar 11 meios, né? Então aqui vai dar menos 32.500, né? E aqui fica mais 9 décimos, né? Então isso aqui é 10, sobe 2 aqui, né? Vai ficar 10, e aqui fica 64 menos 64 mais 9 fica menos 55. Dividido por 5, né? Perfeito, menos 11 meios. Bateu, aqui é menos também, porque tem um menos aqui na frente. Mais uma justificativa, né? Para a gente não trabalhar com esse tipo de equação, né? Porque demanda muita conta e em conta a gente acaba errando, tá? Enquanto que na equação geral nós obtivemos o ponto aqui facilmente, né? 11 meios menos 11 meios, 4 e menos 1. Certo? Bom, alguma dúvida nesse exemplo aí? O exemplo foi perfeito, né? Para mostrar o que a gente pode errar, né? Até para justificar que o processo trabalhado com a equação geral é muito mais simples do que o processo utilizando as equações paramétricas, tá? Então a gente vai trabalhar muito com esse tipo de equação. Vamos deixar essas equações paramétricas aí guardadinha na memória de vocês, que vocês podem utilizar isso em outros campos, né? Como cálculo, né? Como análise. Então, não é tão inesquecível isso aí, tá? Ok. Aí, além desse determinação, né? Nós temos a outra determinação, né? Agora partimos para a segunda determinação, que é através de um vetor normal, né? Segundo caso, né? Se n é normal, né? Nesse caso aqui, perpendicular ao plano, né? Perpendicular a π, que passa
procurar, o P0, né? Então eu tenho uma figura onde eu apresento uma única direção, aí eu tenho um pontinho qualquer, né? Um ponto P0. P0. Ponto P0. Se eu tenho um ponto P qualquer pertencente ao plano π, digamos aqui um ponto P, né? O vetor P0P, né, ele é obrigado a ser perpendicular ao vetor N, porque eles são, né, um é perpendicular ao plano e o outro vetor está na direção do plano. E aí, nesse caso, o produto escalar de P0P pelo vetor N tem que dar zero. Tá? Então essa igualdade gera a equação, que vai dar exatamente a mesma equação geral. Tá? Então deixa eu voltar ao exemplo anterior, porque eu não tenho o vetor normal. Tá? Vamos pensar como se obtém esse vetor normal. Tá? Antes eu vejo um exemplo. Então, por exemplo, obtenha a equação de π, a equação de π, tal que n seja perpendicular a π, com n de coordenadas menos 2, 4, 3, e A pertence a π, sendo A, né, um ponto 3, 0 e menos 2, por exemplo. Ok? Vamos colocar aqui idem para n menos 2, 4, 1 e b pertencente a pininha, né? Pertencente a pi, paralelo, né? Perpendicular a pininha. E b 0, menos 4 e 3. São dois exemplos. Eu quero fazer uma coisa e depois usar um processo direto no outro aqui, tá? Vamos olhar aqui o primeiro exemplo. Eu quero o vetor, o plano perpendicular a N, né? Passando pelo ponto A. Então, se eu pensar pelo raciocínio aqui, né? No primeiro exemplo aqui, na primeira situação, eu pego um ponto P de coordenadas x, y, z, né? Aí eu formo o vetor AP, tenho o vetor AP, x menos 3, y menos 0 vai dar y, e z mais 2. Esse é o vetor AP. Aí eu faço o produto escalar de AP por n, dando 0, né? Que é uma conta muito simples, né? Eu vou pegar esse vetor aqui e fazer o produto escalar com esse aqui. Então eu vou ter menos 2 que multiplica x menos 3, eu vou ter 4 que multiplica y, eu vou ter 3 que multiplica z mais 2. Isso aqui dando 0. E aí eu obtenho menos 2x mais 4y mais 3z, 4y, né? Mais 3z. E aqui eu fico menos 6 com mais 6 vai dar 0, então fica só essa equação aqui. Essa é a equação em geral. Tá? O segundo, vamos ver o segundo. Como é que eu vou fazer pelo segundo? Vamos observar o seguinte aqui. Quem é o vetor normal aqui? O vetor normal é quem? É menos 2, 4 e 3. Né? Tá aqui. As coordenadas do vetor normal
menos 2, 4, 3, foram exatamente os primeiros coeficientes. São os coeficientes da minha equação geral. Igual aconteceu lá na reta. Você tinha um vetor normal, as coordenadas do vetor normal aparecem exatamente nos primeiros coeficientes da equação da reta. Então, se aqui eu tenho um vetor normal, dado de presente, cadê ele aqui? Ó? Menos 2, 4 e 1. Então, eu já posso dizer que a minha equação ela vai ter uma coisa com isso aqui na frente, né? Então, eu vou ter menos 2x, eu vou ter mais 4y e eu vou ter mais z. Eu só não sei quem é a minha última constante, né? Que eu vou chamar de d aqui, e igual a zero. Né? Então, meu problema se resume agora em descobrir quem é esse d. Né? Tem esse valor d. Como é que eu vou fazer para descobrir o valor de d? Basta eu lembrar que o ponto B, né, tem as suas coordenadas que deverão satisfazer a equação. Então, eu pego e substituo. Tá? Então, eu substituo B. O que eu vou ter? Menos 2 vezes 0. Eu vou ter 4 vezes menos 4. Eu vou ter 3 mais d igual a 0. Né? E aí eu descubro quem é o d. Aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar menos 8. Menos 8 com 5 vai dar, com 3 vai dar menos 5. Menos 5 mais d igual a 0. Então, d igual a 5. Né? d igual a 5, aí eu volto para a equação. Menos 2x mais 4y mais z mais 5 igual a 0. Tá? Então, é um processo, né, que você utiliza o produto escalar e um outro processo que é um processo, digamos assim, meio macete, né? Mas que é também um processo de você obter equação geral, desde que você conheça o vetor normal. Tá? Se você tem dois vetores paralelos ao plano, né, você pode obter um vetor normal, é só fazer o produto vetorial entre eles. Né? Mas, para fazer o produto vetorial, você acaba tendo que fazer um determinante. Então, se você vai fazer um determinante para achar o produto vetorial, já vai logo para o produto misto. Vai para o produto misto que já vai dar a equação logo direto para você. Então, é desnecessário. Né? Você só vai utilizar esse processo se você tiver de cara o vetor normal. Se não tiver o vetor normal, obviamente você vai acabar indo para a situação de envolvendo produto misto. Ok? Bom, qual é a outra situação que tem maior viabilidade a analisar as equações de forma geral do que da forma paramétrica? É a questão de interpretação de relatividade de um plano para outro. Né? As posições relativas de um ponto a um plano são simples, né? Ou o ponto pertence ou não pertence. Né? E para pertencer ao plano, como eu já falei aqui várias vezes, as coordenadas do ponto devem satisfazer as equações, né? A equação do plano. Agora, quando você compara plano com outras figuras, você pode comparar plano com reta ou comparar plano com plano. Retas ainda vai demorar um pouquinho para a gente chegar ao estudo dela. Demora, mas não demora tanto, tá? Mas antes da gente analisar a posição relativa entre plano e reta, vamos analisar plano com plano. Dois planos. Vamos fazer as figuras aqui. Dois planos. Quais são as posições relativas entre dois planos? Deixa eu ver que horas são, um minutinho. Assim, faltou um detalhe. Embora seja simples você fazer a determinação posição relativa entre ponto e plano, falta também falar uma questão, quando o ponto não pertence ao plano. Se o ponto não pertence ao plano, né, a gente fez isso lá em reta, né? Tá aqui um ponto P, né, de coordenadas x0, y0, z0, tá? E aí tem um plano π, né? Aqui o π, vou botar o π com sua equação ax mais dy mais cz mais d igual a 0. Né? Que é a equação geral que a gente vai estudar de agora em diante. Tá?
Você pode determinar essa distância D. A distância D, a distância do ponto P ao plano π, é da mesma forma que nós fizemos para a reta, igualzinho, é a mesma forma, é a mesma demonstração até. Você usa a fórmula igual da reta, você substitui o ponto na equação do plano, então fica AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, dividido pela norma do vetor normal, que é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Tá? A fórmula da equação da distância de um ponto a um plano é igual à fórmula da distância de um ponto à reta lá no R2. Eu fiz a demonstração, olhem o vídeo anterior, a demonstração é igual, porque você não tem diferença, porque no final das contas você vai ter um vetor normal e vai ter uma direção que você vai projetar e vai determinar a distância. Então tem o vetor MP0, né? Vou botar aqui MP0, aqui você tem um vetor normal, você projeta, né? Aí você obtém a distância. Então é igualzinho, a demonstração é igual, não tem diferença, ok? Aquela demonstração serve também para o plano, tá? Então a fórmula é essa, a única diferença é que você vai ter mais, né, uma coordenada aqui, que é o Z0, e você vai ter mais uma constante aqui, que é o C0. Na equação da reta, você não tem isso e não tem isso. Fica AX0 mais BY0 mais D, né, A2 mais B2. Tá ok? Agora sim, posições relativas entre planos. Posições relativas entre planos. Entre planos. Bom, quais são? A primeira é, os planos podem ser secantes ou eles podem ser paralelos. E isso considerando eles sendo planos distintos, né? Se eles são distintos, tem duas situações. Ou são secantes ou são paralelos. A interpretação, né, é similar ao que acontece lá na reta. Não tem diferença também não, tá? Não tem diferença não. Tudo segue pensando pelo vetor normal. Dois planos são paralelos, implica nos vetores normais paralelos. E aí as coordenadas devem ser proporcionais, tá? Porém, né, os coeficientes primeiro são proporcionais, mas o quarto coeficiente não pode seguir a proporcionalidade, porque se seguir será o mesmo plano, e aí não serão planos paralelos. Se os planos são secantes, não pode haver proporcionalidade, então alguma razão daquela vai ser distinta. A última não faz a menor diferença, tá? Então se eu pego aqui um plano π1, A1 x mais B1 y mais C1 z mais D1 igual a zero. Tem π2, A2 x mais B2 y mais C2z mais D2 igual a zero, tá? Então π1 é paralelo a π2 se e somente se A1 está para A2, assim como B1 está para B2, assim como C1 está para C2, e não pode valer para D1 para D2. Porque se valer a igualdade aqui também, você não vai ter o mesmo plano, vai ter o mesmo plano se tiver igualdade, tá? Então a concorrência tem que falhar uma dessas três igualdades aqui, né? Porque eu tenho três, essa igual a essa ou essa igual a essa. Então uma delas tem que falhar, né? Pode haver duas apenas. Bom, por exemplo, se eu tenho π 3x menos 2y mais 4z mais 1 igual a zero. E eu tenho π2, 2x menos y mais z mais 3 igual a zero. E eu tenho π3,
menos 4x mais 2y menos 2z mais 1 igual a 0. Tá? Então, aqui você vê que π2 ele é paralelo a π3, né? Por quê? 2 para menos 4, menos 1 para 2, 1 para menos 2, tá vendo? Seguem a proporcionalidade. 2 para menos 4, né? É igual a menos 1 para 2, é igual a 1 para menos 2, né? E é diferente de 1 para 1, né? Ok? 3 para 1, perdão. 3 para 1. Ok? Agora, π2 não é paralelo a π1, né? Porque basta você ver aqui que 3 para 2 é diferente de menos 2 para menos 1. Ok? É diferente. Então, verifiquei uma desigualdade. Ai, reunião, pelo amor de Deus, cara. Tá acabando a reunião. Ok. Bom, sendo dois planos secantes, a interseção entre eles é uma reta. Assim, π2 interseção com π1, naquele caso, é uma reta. É uma reta, tá? E como é que eu represento essa reta? Que é representada por 3x menos 2y mais 4z mais 1 igual a 0. 2x menos y mais z mais 3 igual a 0. Tá? Então, todos os pontos que satisfazem a esse sistema de equações, né, dos dois planos, vão pertencer à reta. Ok? Muito bem. Bom, vamos dar uma parada por aqui, né? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos começar a estudar retas, né? Começando o estudo por um sistema de equações. A gente vai perceber que, em termos de estudo de reta, a análise, porque tem duas maneiras, a gente vai ver que tem duas maneiras de estudar reta. A gente pode considerar assim como se fosse uma equação geral, né? Uma equação geral para a reta. E vamos ter a chamada equação paramétrica da reta, tá? E a gente vai perceber que a forma paramétrica ela é mais útil ou mais prática do que essa forma obtida por um sistema. Claro que o sistema também tem muitas utilidades. Algumas questões como, por exemplo, trabalhar feixe de retas, né? Feixe de planos que contém uma determinada reta. A gente viu lá na parte de retas que existem feixes de retas que passam por um mesmo ponto, né? E esse feixe era formado pela combinação linear das duas equações. Aqui é a mesma coisa. A gente vai ter um feixe de planos que concorrem numa mesma reta, né? Que vai ser exatamente a combinação linear daquelas equações. Essa é para a próxima aula a gente vai fazer isso, tá? E a gente vai ver a chamada equação paramétrica da reta. A equação paramétrica da reta, ela vai ser a forma mais fácil de lidar com a reta, tá? Somente quando você quer lidar, por exemplo, posições relativas entre reta e plano, por exemplo, tá? Mas mesmo assim ainda temos algumas dificuldades, né? Como por exemplo, como se determina a distância de um ponto a uma reta no R3. Aí o processo é um pouco mais chatinho, mas tem uma fórmula também que a gente vai ver, tá? E as formas paramétricas vão facilitar a interpretar paralelismo, vão interpretar concorrência, interpretar retas reversas, tá? Fica mais fácil pela forma paramétrica do que
dessa forma obtida por um sistema de equações. Mas isso deixa para a próxima aula, que é um pouquinho mais longa, né? Eu não quero começar agora, senão fica no meio do caminho. Tá ok, gente? Beleza? Bom, ficou alguma dúvida, gente? Se ficou, fala, que eu estou encerrando, tá? Por hoje. Nada? Ninguém quer falar nada? Professor, não uma dúvida, mas assim, um ponto. O senhor nos explicou que para obter o vetor normal no R2, a gente pode inverter as coordenadas do vetor e alterar um dos sinais. Não, aí você está obtendo um vetor na direção da reta, quando você faz isso. Eu achei que era o vetor normal, que o produto teria que dar Não, zero. exatamente, quando você tem, você pegou 2 pontos, tá ok? Da reta. 2 pontos, A e B. Quando você faz o vetor com aqueles 2 pontos A e B, só lembrar aqui, tá? Você tem 2 pontos, A e B. Tá aqui, o ponto A, 3 e 2, menos 2. E o ponto B, 1 e 4, tá ok? Aí quando você faz um vetor, você obtém um vetor na direção, né? Que é o quê? Que é o AB, é o nosso vetor diretor da reta, digamos assim, tá? Quais são as coordenadas dele? É menos 2 e aqui eu tenho 6, ok? Esse vetor aqui está na direção da reta. Se eu quero um vetor normal, o que eu faço? Eu troco a ordem e mudo o sinal de 1, 6 e 2, ok? Aí a minha equação fica 6x mais 2y mais uma constante c igual a 0, tá? Aí você usa um dos pontos aqui para obter aquela constante c, tá? Então, entendeu? Sim. Tá ok. A dúvida não era nem essa, eu estava até certo, eu não consegui prestar bem, até muda a ordem. No R3 aí já é mais difícil, né? No R3 você tem 2 direções. Aí para você obter a direção normal, né? Você tem 2 direções. Para obter a direção normal você precisa fazer produto vetorial, não é uma simples troca de ordem, entendeu? É um pouquinho mais complicado. Entendi, é isso que eu ia perguntar, como obter o vetor normal no R3. Não, no R3 deve ser mais chatinho de achar. No R2 é fácil, agora no R3 não. Tá? Tem que fazer uma continha para isso. Um determinante, né? Certo? Só essa dúvida? Mas conseguiu tirar a dúvida, Vinícius? Entendeu bem agora? Tá, ok. Vai ser um outro processo, vai ser um determinante. Tá legal, gente. Então, se vocês não têm mais dúvidas, ainda tem 2 minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Eu deixei mais alguma lista